Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jeremy. Estou meio sumido, faz muito tempo que eu não posto nada, porque tem muitos temas de investimentos que eu não preciso abordar, porque tem muita gente, né? Como o mercado tem muitas pessoas que também amplas ideias. Hoje eu vim trazer uma coisa recente, que eu estava elaborando um roteiro, um tema diferente, e uma coisa totalmente diferente do que até agora no momento eu não vi sobre as pessoas de investimento falar, é a questão assim de você entender. Eh, Muita gente não sabe a trajetória das pessoas, de como elas conseguiram conquistar as coisas, né? Porque muita gente hoje em dia, querido ou não, ganha dinheiro investindo em publicidade, vendendo os cursos, né? Grande parte da maior verba vem em questão de publicidade. Mas eu vim aqui falar sobre mais a questão de você mesmo, de vocês parar de vender o seu tempo, de investir. Porque que adianta a gente investir e a gente não investir em si mesmo? É uma coisa que eu parei para pensar e contar um pouco da minha trajetória, que eu não sei, para muitas pessoas eu posso posso ser inspirador e para outros não, mas eu vou contar e também para quem quiser embarcar junto comigo, tá de boa. Então, vamos lá, né? É o seguinte, eu tô com uma ideia aqui, não uma ideia, mas um pensamento que eu fiz o roteiro, que é basicamente o sistema. Quando você estuda na escola fundamental, isso é propriedade que eu estou dizendo, e existe índices e fontes que você vai ver que o estudo educacional do Brasil não é muito bom. Tem um índice muito leve de cada estado, tem um índice, né, de estudo educacional, que é o IEDHC, que é índice educacional, se eu não me engano, de humanos. É, Você vai ver que não é bom. Mas eu sei que muitos vão discordar de alguns pontos que a gente pode abordar, mas esse não é pro vídeo pra gente abordar, só é pra falar uma coisa que é fato. Então, os professores são desvalorizados, mas quando você hoje em dia estuda, o governo tem uma coisa para passar, só que ele quer que você sempre fique limitado, de você não procurar o porquê, de você ver muitas coisas, não se questionar, você só vê o que os outros falam, do que você pensa. E um aspecto que eu trouxe hoje é que eu era analfabeto funcional. Eu não sei se eu considero que eu saí da categoria, eu nem sabia o que que era isso, literalmente. E depois eu acabei vendo que é uma pessoa que consegue escrever, consegue ler e consegue interpretar coisas simples, só que você não consegue, você fica limitado, porque você não consegue ver coisas mais complexas, não que é difícil, mas umas coisas mais amplas. Então eu acabei mais me apegando nesse aspecto da vida, né? Então eu tenho uma trajetória pequena, é muito engraçado de dizer porque é, é, eu estou fazendo curso de faculdade em AD de ciências contábeis. Eu nem sabia, tipo, quando eu tinha 15 anos, quando eu ficava só jogando, que eu ia estudar numa faculdade. Não uma faculdade renomeada, mas uma faculdade que dá para você pegar um tempo sem estudar, de você focar, que hoje em dia a gente tem muita inteligência artificial que a gente pode usar, né? Mas esse é o tema que eu quero dizer, porque eu vou fazer aqui uns vídeos sobre relacionados depois, mais para frente eu vou fazer mais focado em investimento mesmo, mas esse aqui agora é o investimento em si mesmo. Ah, até porque a gente tem que investir em si mesmo, tanto para a gente nós a mesmo se capacitar, codificar, a gente aprender uma nova língua ou alguma coisa para a gente melhorar em si. Porque a questão, o dinheiro, ele é só uma engrenagem para a gente, mas ele é essencial, é. Mas a gente precisa investir em nós mesmos, na nossa saúde, nosso mentalmente. Todo mundo tem uma trajetória, tem trabalho, tem os seus problemas para resolver, tem as suas coisas para fazer, tudo bem. Mas é que eu vim mais me expor, falar, né, para as pessoas que a coisa de você. Não que você seja analfabeto funcional, só tô falando isso que é uma coisa de mim. É uma trajetória. Quando eu vou falar uma coisa que eu jogava muito, bastante, eu não via eu não via que me encaixava em nenhuma profissão. Então, para mim, eu pensava que iria trabalhar no supermercado, alguma coisa desse tipo, para ganhar um dinheiro, para ajudar minha família, alguma coisa, porque eu não via nada, tipo, brilhando. Às vezes eu jogava bola, vinha umas coisas assim, e não tinha muita oportunidade de emprego.
eu fui tentando como jovem aprendiz, nunca consegui, porque existe muita questão de indicação, de você não saber de certas coisas. A questão nem é de mentoria, de você fazer coisas de você saber se, fazer uma entrevista boa, porque até porque ninguém sabe. Você aprende, né, com o tempo. Você tem umas pessoas, às vezes, os pais, os parentes, algumas pessoas que podem te orientar para você fazer as entrevistas. Porque a entrevista, né, dependendo, claramente depende do currículo. Para um jovem aprendiz, não precisa exigir tanta coisa para um jovem aprendiz, dependendo da empresa. Porque até porque é o primeiro emprego para uma pessoa que ainda está na escola ou já saiu da escola, né? Mas é ótimo. Isso. Então eu nunca consegui ser jovem aprendiz. Só que depois de um tempo, eu fiquei estudando, eu não sabia nem escrever uma redação. Não sabia escrever. Fui aprendendo, né, uma trajetória, porque eu precisava para mim conseguir uma bolsa pelo ProUni, né, para o governo pagar minha bolsa. Então eu acabei focando, não muito, não vou falar que eu extremamente fiquei focado, mas eu fiz uma trajetória de estudar para me passar numa faculdade, para me conseguir ver não que ficar capacidade suficiente, mas para me ver se realmente eu quero isso, mas eu já vi que eu quero mesmo. Mas eu quero passar para todo mundo uma coisa que hoje eu vejo, talvez muitas pessoas passem por isso. Às vezes você se sente assim capaz, você se sente que você não vai conseguir. Você vê que tem pessoas melhores que você é, estudou não sei aonde, em Harvard, em os lugares, em faculdades diferentes. Às vezes fala bem tecnicamente, tem um intelectual diferente, mas é melhor você se expressar em si mesmo. Não precisa você focar nas outras pessoas, focar em si mesmo. Até porque essas pessoas não vão te levar a lugar nenhum. Então você tem que montar a sua trajetória, você investir em você mesmo, como se você fosse uma carteira, né? De você mesmo, ser diversificado. Então você tem que focar em ver o que você pode evoluir. Você começando aprender a escrever, aprender a fazer uma redação, porque você vai ver vários tópicos quando abordar um, então você vai ver que o mundo é cheio de falhas, principalmente o Brasil, né? Você vai ver várias coisas no Brasil e você vai acabar vendo, se você focar bem, separar, né? Porque todo mundo tem como eu já tinha havido abordado, todo mundo tem uma consequência, uns problemas e tem coisas da vida, né? Às vezes não consegue fazer. Mas a gente pode separar, a gente pode separar um tempo para resolver isso aí. Então, não existe idade para fazer faculdade. O foco de hoje não é falar sobre a faculdade, é falar sobre a trajetória de você ver que você não é incapaz. Todo mundo é capaz de alguma coisa. Não precisa a pessoa nascer num berço de ouro. Claramente, as pessoas essas vão ter vantagens na vida, enquanto a gente pobres não iremos ter essa oportunidade, mas a gente pode batalhar para conseguir uma coisa melhor, tanto para os filhos, para os pais, para mostrar orgulho para a família, não apenas ganhando bem. Ganhar bem, qualquer um às vezes consegue ganhar bem, fazendo coisas legais, ilegais, tudo bem, mas não que ilegal é errado. Legal, tudo bem. Mas a questão, se você tem o conhecimento, o seu conhecimento vale dinheiro. As pessoas ficam muito obcecadas por dinheiro. Mas isso não é o foco do vídeo hoje, da ambição. Hoje o foco é de falar a minha trajetória. Fui jovem aprendiz numa empresa, empresa confidencial, eu não posso falar, mas lá era do departamento fiscal, de tudo, eu não sabia basicamente muita coisa na prática, mas eu sabia um pouco da teoria, porque eu havia estudado um pouco sobre as coisas. Então lá, no meu primeiro emprego, eu aprendi bastante coisa, interagir com as pessoas, porque eu não era muito de interagir com pessoas diversas, falava bastante, dava risada em alguns momentos, conheci bastante pessoas extraordinárias, muitos brilhantes, pessoas legais, outras também legais. E tinha zoeira, tinha hora para trabalhar, tinha, mas lá, como eu já aprendi, eu era muito limitado, então eu não podia fazer certas coisas. E lá eu não via muita oportunidade, eu nunca pensei em crescimento na empresa, eu penso como eu adquiri o conhecimento. O conhecimento para mim é essencial para minha carreira, que eu vejo. Então, lá eu acabei aprendendo diversas coisas.
impostos federais, impostos municipais. Eu vi, não aprendi assim o que que é cada um, mas eu aprendi na faculdade. Também eu fiz, esqueci de falar para vocês que eu fiz ETEC, que é um curso de técnico. Basicamente, eu fiz antes de fazer a faculdade para saber se era isso realmente que eu queria. Então, eu fiz. Não é difícil, porque você passa por uma um processo, né, que é uma prova. Mas todo mundo consegue. Se eu consigo, todo mundo consegue. Então é isso. Eu comecei lá no trabalho, fazia tudo pelo correto, só que foi indo, acabou o, acabei sendo desligado. Depois disso, eu já estava na faculdade, que nesse tempo eu não tinha, eu não ta- eu estava estudando para passar, passei, consegui uma faculdade e nisso comecei a ver a faculdade, coisas que eu já vi na ETEC, vi no técnico, comecei a ver na faculdade de ciências contábeis, então eu comecei a ver. E também eu tava vendo sobre o mundo, né, de como que, tipo, não pensando só no dinheiro, na minha qualidade de vida que eu quero ter no futuro, mas pensando num todo, assim, no composto. Então eu comecei a analisar, vendo vários vídeos, tópicos. Eu não vi nenhum que aborda um tema desse, de contando uma trajetória, não te falando que eu vim fui garçonete, não desclassificando esses empregos, né? Mas eu tenho um básico que é como se você tivesse uma pirâmide, você sabia as etapas. Eu não sei todas as etapas, eu não sou professor, né? Mas eu tô passando um conhecimento para vocês, então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe bastante like, deixe os comentários, qualquer dúvida, quiser me dar uma dica também de alguma coisa. Próximo vídeo vai ter novidade. E também é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia. Fui e tchau!